E o Internacional, que já começa a pensar o seu 2024, começa a avaliar a lateral esquerda. Porque tem um lateral esquerdo que o Inter tem interesse para a próxima temporada. E no vídeo de hoje eu quero te falar sobre essa possibilidade. Além disso, também quero te falar sobre Fernando Carvalho, que no dia de hoje declarou o seu voto nessas eleições que começam a esquentar muitos bastidores do Internacional. Quero te falar qual que vai ser a influência do Fernando Carvalho nessa eleição. E além disso, também quero te falar aqui sobre um zagueiro que hoje atua dentro do Internacional Profissional, estava no Sub-17 e no Sub-20, era da seleção brasileira Sub-17 e caiu nas graças do Eduardo Cudê e pode ser uma atração para o jogo contra o Bahia. Eu quero te explicar quem é João Dalla Corte, o jogador que pode estar realmente fixamente no profissional do Internacional. Então, só antes de começar esse vídeo, roda a vinheta. Boa tarde, Colorado! Sejam muito bem-vindos aqui com mais informações sobre o Internacional. E só antes de a gente começar esse vídeo, não esquece já de deixar aquele teu gostei, te inscrever no canal se tu ainda não é inscrito e ativar também o sininho de notificações, que é sempre muito importante, tá bom? Antes de a gente começar, eu quero te falar aqui sobre o treino dessa segunda-feira que aconteceu no CT Parque Gigante, a penúltima atividade que o Inter teve antes desse jogo contra o Bahia na próxima quarta-feira. O Inter viaja amanhã à tarde para Salvador, o Inter que ainda treina amanhã pela manhã no CT Parque Gigante, aí sim a última atividade que o Cudê vai comandar. Como todo mundo bem sabe, o Cudê não tem 9 jogadores, né? Falo isso aqui já em alguns vídeos, acho que todo mundo já sabe, né? 6 deles estão com as suas respectivas seleções e mais 3 por terceiro cartão amarelo. E com isso o Cudê vai precisar ter várias novidades, né? 5 titulares, por exemplo, não estão à disposição. Mas além disso, também tem outro problema. Como o Inter tem 9 desfalques, não pensando só no time titular, mas também pensando no banco de reservas, o Inter está muito desfalcado no banco de reservas. E como o Inter não vai ter, por exemplo, alguns jogadores, o Cudê vai ter que usar atletas que não vinham sendo relacionados. O caso do Jean Dias, do caso do Gabriel Barros, do Estevão, do Lucas Ramos, são um dos jogadores que podem aparecer nessa lista de relacionados. O Gabriel Barros até vem aparecendo já de uma maneira recorrente, né? Ele voltou a ganhar espaço, mas no caso do Estevão e do Lucas Ramos, sim, são dois jogadores que perderam muito espaço. Mas além disso, também tem um outro nome que começa cada vez mais a ganhar destaque nos treinos do Internacional, que é o zagueiro João Dalla Corte, que é um zagueiro que foi campeão com a seleção brasileira Sub-17. Ele é um zagueiro assim, que está há muito tempo no Internacional, ele é realmente uma cria do Internacional, não foi um jogador que o Inter trouxe para lapidar, é realmente um jogador que está desde, por exemplo, do Sub-10 do Inter, inclusive ele tem um irmão que também joga na base do Inter, mas esse é o atacante, né? Ainda não está nos profissionais. E o João Dalla Corte, que é um zagueiro de 1,78 m de altura, não é muito alto, né? É um zagueiro de menos de 1,80 m, mas é um zagueiro que tem uma qualidade com os pés impecável. É um jogador que, com a bola nos pés, é aquele famoso zagueiro que o Cudê gosta, aquele zagueiro que sabe sair jogando. E dentro da seleção brasileira Sub-17, ele foi muito bem, foi um grande destaque. Começou a treinar nos profissionais, né? Na semana passada, quando eu acompanhei o treino do Inter, que foi o treino da sexta-feira antes do Grenal, né? O Dalla Corte estava treinando já com os profissionais. E agora é um zagueiro que novamente tá treinando nesta semana, porque como todo mundo bem sabe, o Inter não vai ter nem o Nico Hernandes e nem o Igor Gomes, porque são dois jogadores que tomaram o terceiro cartão. Ou seja, o Inter só fica no banco de reservas, já não tem também o Rodrigo Moledo que tá com o antidoping. Ou seja, o Inter só tem o Mercado e o Vitão, que são os dois zagueiros titulares. Mas o Inter não tem nenhum zagueiro no banco de reservas. E com isso, o João Dalla Corte pode ser essa atração, o jogador que vai estar no banco de reservas contra o Bahia, pelo menos essa é a tendência, porque hoje todos os jogadores que estão à disposição, né, que jogam na zaga, o único que realmente vem treinando de uma maneira recorrente é o João Dalla Corte, tá bom? Outra situação que eu quero passar para vocês, tá falando aqui sobre eleições, uma pauta que é chata, mas é imprescindível para o Inter, porque é algo que define o Inter, se vai ser campeão, as contratações, tudo é baseado nessa eleição, principalmente pelos próximos 3 anos. E todo mundo sabe que essas eleições elas estão cada vez mais aquecendo, fervendo no Internacional, porque essa é uma das eleições, não vou dizer que é a mais, mas é uma das eleições mais concorridas da história do Inter, porque não se sabe qual é o candidato que vai ganhar. Em 2020, sabia que o Alessandro Barcelos tinha amplo favoritismo. Antes dele, né, quando veio o Marcelo Medeiros, após o rebaixamento do Inter,
já sabia que naquele momento ali também o favoritismo era do Marcelo Medeiros. Então, essa eleição desse ano não tem o favoritismo. Tem o Barcelos, que é um cara que tá muito queimado, não ganhou nenhum título no Inter, mas no outro lado tem o Roberto Melo, que também é um cara queimado porque não conquistou títulos enquanto foi vice de futebol do Internacional. Então, como são dois caras queimados, né? O favoritismo nesse momento não existe. Existe uma tendência, que é o Roberto Melo, né? Até por causa desse motivo que eu vou te passar agora, que é o fato do Fernando Carvalho declarar apoio por meio das suas redes sociais no dia de hoje, né? E ele até disse, olha, pelo apaziguamento do clube e pela pacificação do clube, eu declaro, né, o meu voto, o meu apoio, no caso, ao Roberto Melo. Então, o Fernando Carvalho apoia, de maneira, obviamente, já era de se esperar, por quê? Porque o Fernando Carvalho é do movimento Intergrande, o mesmo movimento do Roberto Melo. Então, essa já era uma situação que já estava sendo debatida. Mas, nas últimas eleições, o Fernando Carvalho ficou caladinho, não acabou declarando voto para ninguém. Mas dessa vez ele apoiou e vai apoiar o Roberto Melo por um simples motivo. O movimento Intergrande, que já foi um movimento muito grande, principalmente na época do Fernando Carvalho, que fez o Inter ganhar Libertadores, enfim, Mundial, hoje não é um movimento tão forte, é um movimento bem enfraquecido, diga-se de passagem. E ele tá botando agora o rosto dele para ver se eles conseguem levar essa eleição. Então é o que vai ser debatido, porque esse movimento do Fernando Carvalho, o envolvimento dele nessas eleições vai ser muito forte, principalmente para conseguir fazer que o Roberto Melo, por exemplo, seja eleito, tá bom? Outra situação que eu quero passar para vocês, tá? E aí, mudando completamente o assunto, falando agora sobre lateral esquerda, contratações para 2024. Por mais que o Inter não tenha ainda, como eu te falei, um presidente, um treinador definido para a próxima temporada, o Inter já começa a observar nomes. Até porque o CAPA, Centro de Análise e Prospecção de Atletas, a tendência é que continue os mesmos profissionais para 2024. Então esses caras já estão começando a analisar nomes para o próximo ano para falar para o novo presidente, para o novo vice de futebol, para o novo executivo, para o novo coordenador técnico, né, por mais que possa ainda manter os mesmos, né, para o novo treinador, caso mude. Mas o Inter nesses últimos dias começou a cada vez mais observar nomes. Gonzalo Mastriani do América Mineiro, Bruno Henrique e Everton Ribeiro já nomes antigos, Bruno Mendes já um nome antigo, e agora um lateral esquerdo, que é o Iago. Jogador que é cria das categorias de base do Internacional. Em 2019, o Inter vende o Iago por 8 milhões de euros para o Augsburg da Alemanha. Na verdade, para o Wolfsburg da Alemanha. E do Wolfsburg, ele é vendido agora para o Augsburg, né? Ele acabou só mudando de lado ali, da Alemanha. Mas o Iago, que foi vendido naquele momento lá por 8 milhões de euros, depois chegou o Natanael para ser reposição dele, mas isso a gente esquece. O Iago é um jogador que começou a perder um certo espaço na Europa. E alguns clubes aqui no Brasil já estão de olho nesse jogador. Palmeiras, Atlético Mineiro, o Corinthians também, são alguns dos nomes que estão interessados na contratação do lateral esquerdo do Iago. E o Inter, como ele é uma cria do celeiro de Aze, como ele é identificado com o Internacional, o Inter também, né? O próprio atleta confirmou ao Globoesporte.com que o Inter é um dos clubes que estão interessados na contratação dele. Recentemente ele deu uma entrevista para o Globo Esporte e disse, olha, o Inter foi um dos clubes que me procurou. Então essa negociação pode acontecer principalmente no fim da temporada. O Inter hoje tem dois laterais esquerdos, que é o René e o Dalbert. O Dalbert a gente não sabe se ele vai permanecer no Inter ou se daqui a pouco não vai acontecer a renovação de contrato. E o caso do René é um jogador que a gente sabe que é um cara bom de grupo, mas a gente não pode contar com o René, porque quando a gente precisou contar com ele na semifinal da Libertadores, ele acabou não trazendo resultados tão interessantes para o Inter e até acabou prejudicando. Então o Inter quer um lateral esquerdo um pouco mais sólido, um cara um pouco mais afirmado. E aí o Iago pode ser esse jogador, um jogador que tem anos de Europa. Quando esteve no Internacional foi muito bem naquele ano de 2019, tanto que ele é vendido para a Europa. Então é um nome que segue em análise dentro do Internacional e também é um nome que o Inter entrou na disputa contra os clubes do futebol brasileiro, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Deixa o teu gostei, volto logo mais essas informações. Valeu, falou e foi!